Começamos então pela detenção de José Sócrates, professor. Enfim, o assunto de que o país inteiro fala. E é o que lhe ia acontecer. Escolheu um momento, dentro dos momentos possíveis, foi adiante. E eu presumo que sabia por uma razão muito simples. Quinta-feira foram ouvidos o motorista, um advogado e o amigo. Ora, com as comunicações que existem entre a França e Portugal, é a coisa mais simples do mundo, nem que mais não fosse para combinar com o motorista para o esperar, ficou a saber que o motorista estava detido e depois ficou a saber que tinha sido ouvido. E, portanto, sabia o que o esperava, provavelmente sabia que tinha à sua espera a autoridade tributária, provavelmente já sabia, nós já sabemos que ele sabia da investigação há muito tempo, porque falou sobre ela em julho deste ano. Sim, embora no âmbito de uma notícia que foi publicada na revista Sábado, mas em que ele já respondeu sobre a conta que tinha, sobre o amigo que tinha ou não tinha, o apoio familiar, respondeu circunscritamente, limitadamente. Portanto, eu penso que não foi novidade para ele. Teoricamente podia ter ficado em França mais uns tempos, era uma complicação para ser detido, no sentido de demorava um pouco mais de tempo, era passado mandado e era detido. Mas teria detido em França. Seria detido em França e, portanto, quis regressar, regressou, escolheu o momento, podia ter sido na véspera, regressou naquele dia. Quanto à detenção, tem havido uma grande discussão e a própria bastoneira da Ordem dos Advogados interveio sobre a matéria, lembrando as condições da lei. Ora, nenhum de nós tem os dados na mão suficientes para poder substituir-se ao juiz. Claro. O juiz que determinou sabia em que estado é que estava a investigação, nós não sabemos. E sabia também se estavam ou não preenchidos os requisitos alternativos da lei. Isto é, se tinha de ser detido para não perturbar a própria investigação, para não causar a perturbação da visão do juiz em termos comunitários, se não havia perigo de fuga, isso parece que não havia, porque regressou de França para Portugal. E, portanto, caso a caso, tem de saber para se poder dizer se justifica ou não a detenção antes do interrogatório. Aparentemente ele foi detido, levado imediatamente para ser constituído arguido. Sim. E foi constituído arguido. Nessa altura devem ter informado daquilo que era o básico. Os indícios. Dos indícios que existiriam contra ele e que foram divulgados nas duas notas da Procuradoria-Geral da República e que iremos ver um bocadinho adiante. E, portanto, depois houve um compasso de espera. Durante esse compasso de espera chegou o advogado e, portanto, é de presumir que, falando com o advogado, tenha apreciado a matéria sobre a qual viria a fazer ser interrogado no dia seguinte. E assim se passou sábado e assim foi interrogado hoje. Vamos aos fundamentos. Por esta ordem. Primeiro, branqueamento de capitais. Segundo, fuga aos fiscos, no fundo, fraude fiscal. E terceiro, corrupção. Sim. Ora bom, isto quer dizer, portanto, o quê? Encadeando os três. O raciocínio é este, só a partir daquilo que sabemos dos fundamentos, que é, primeiro, branqueamento de capitais. Ironicamente, é uma lei que ele fez. A Lei 25 de 2008, de 5 de junho, o governo dela. O governo, sim. De José Sócrates. É uma lei que apertou o controle relativamente a movimentos bancários ou de instituições similares, sempre que ultrapassam um limite, aliás, muito baixo, tem que ser justificados. Justificado a instituição bancária, se de repente vir um movimento de uma conta para a outra de 100 mil euros, 200 mil euros, 50 mil euros, imediatamente olha e pede uma explicação ou pede que seja investigada a explicação. Sobretudo se houver uma repetição de movimentos. Bom, portanto, aí é por aí que aparentemente pode ser que haja movimentos que justifiquem ou que levem a que tenham uma justificação para não ser branqueamento de capitais. Depois, há que apurar se essa movimentação não devia ter, em determinadas circunstâncias, obedecido ao pagamento de impostos. E aí entra a fraude fiscal. O problema de saber de onde é que recebeu, e aí é que surge a dúvida, terá recebido em troca de favores, e surge a tal investigação em torno da corrupção. Portanto, estão encadeadas desta maneira. Sim. O que significa, agora concretizando, que olhando para esta matéria, eu diria que, e olhando para o que ele já disse em julho sobre a matéria, em que disse que era apoiado pela família, além de ter tido um empréstimo Caixa Geral de Depósitos, era apoiado pela família no dinheiro que gastou, desde que é Primeiro-Ministro, portanto, nomeadamente da estadia em França, eu diria que, primeira coisa que a apurar, ou que está a ser apurado, ou que uma parte foi apurada, não sabemos, é a seguinte: se houve apoio familiar da mãe ou de outro parente próximo,
E se, em última análise, isso vem de um património que seja fácil de explicar. Sim. Está a perceber? Sim, sim. Isto é porque já em tempos falou de uma herança familiar que teria sido recebida pela mãe. Sim. E, portanto, qual o montante, a dimensão dessa herança, sendo esse o caso, para, ao longo do tempo, justificar determinado tipo de movimento. O próprio José Sócrates chegou a falar publicamente Ele falou dessa publicamente da herança, por isso da é que eu estou a falar nela. Sim. E, portanto, o primeiro ponto é saber se a dimensão da herança acaba por justificar, para além de tudo o resto, os movimentos de apoio familiar. Segunda questão. Ele também falou em julho de um amigo de adolescência que teria atividades económicas, a saber, gestor do grupo Lena, mas com o qual não teria nenhuma ligação financeira. Que é este tal, supostamente, Carlos Santos Silva. Carlos Santos Silva. Segunda questão a apurar. Afinal, houve ou não alguma ligação financeira de que teor? Direta ou indiretamente, ou intermediada para alguém? É a segunda questão. A terceira questão é a seguinte. Supondo que não há explicação plausível para o que sucede do lado familiar, nem para o que sucede do lado da ligação a esse amigo, que isso se prova, então é saber se, enquanto Primeiro-Ministro, ele interveio em algum ato, nomeadamente no exercício ou na matéria ou no domínio em que, teoricamente, o Grupo Lena atuou naquela fase, não é? Sim. Em que poderia ter havido qualquer tipo de contrapartida ou qualquer tipo de favor. Daquilo que me ocorre, embora o Grupo Lena atuasse em vários domínios, é sobretudo no domínio das obras públicas, mais ou da contratação com o Estado em geral. Portanto, são 3 peças. E em relação a elas, como em tudo na vida, de duas uma vez que se fala numa investigação de um ano. Ou a investigação correu com a colaboração de outras autoridades, nomeadamente fiscais estrangeiras. E já vai muito avançada. E se vai muito avançada quer dizer que conseguiu, na base de documentos, mas também na base de outros elementos adicionais, juntar material. E é esse material que vai justificar um interrogatório mais longo. E pode justificar a detenção a que se assistiu e justificar também eventuais medidas de coação. Ou não, ou a investigação ia numa fase ainda relativamente inicial. Em qualquer caso, o interrogatório é importante, mas o comportamento da justiça é diferente. E é isso que nós não sabemos ainda hoje. Sim. E provavelmente saberemos na sequência da segunda parte do interrogatório amanhã. Exato. E à justiça. Está lançado um grande desafio à justiça. E aí coloca muitíssimo bem a questão. Porque a justiça deve tratar igualmente todos os cidadãos. E não há ninguém que esteja acima da lei, da Constituição e da lei. Mas é evidente que a atenção dos portugueses e dos estrangeiros está concentrada nos casos que envolvem altas figuras da administração pública ou políticos. Sim. E neste caso, um político especial, como veremos na parte política, Sim. que é o antigo Primeiro-Ministro. E eu diria um bocadinho, como disse ontem, e achei muito bem colocado pelo Daniel Oliveira. É um grande teste, porque nós temos tido muitos casos que acabam em prescrições. Sim. Ou que acabam em o que é possível probatoriamente, mas em meias decisões. Quer dizer, olha-se para a decisão, e a decisão até pode ter toda a lógica do ponto de vista de prova, mas o cidadão, como olha para ela, é como aquela decisão de camarada que diz não se provou que fosse acidente, nem se provou que fosse crime. E as pessoas dizem, mas então provou-se que era o quê? Claro. Nada. Fica E, no entanto, sempre a dúvida. morreram pessoas. Ora, aqui as pessoas querem duas coisas. Primeiro, justiça rápida, neste caso como nos outros, mas neste caso em particular. Segundo, uma justiça clara. Em todas as suas fases, culminando numa decisão que em qualquer das fases pode ser de absolvição ou pode ser de avanço para a condenação. E se for avanço para a condenação, que cumpra todas as fases e seja preenchido rapidamente. Mas em que fica certeza de que a justiça funcionou em plenitude. Na celeridade e em plenitude. Porque é exemplar isto. Alguns minutos à parte política. Às consequências. Mas que é importante. Mas que é muito importante. Muito importante. Às consequências políticas. Estamos a falar de um ex-primeiro-ministro. Qualquer que seja o desfecho. Muito bem. Bom, qual é a primeira apreciação que lhe ocorre? A apreciação que eu faço é a seguinte. Isto não é muito vulgar. Lá fora, casos de detenção para investigação. Em França é vulgar. Já aconteceu a ser investigado o antigo Presidente da República, Chirac, recentemente Sarkozy. Sarkozy, sim. São Presidentes da República, não Primeiros-Ministros. Primeiros-Ministros, eu recordo-me de 2, que sim, uma chegou a estar presa, Timoshenko, cumpriu a pena, saiu e já está líder de partido. O outro teve lá pouco tempo, foi condenado, mas foi detido, foi condenado,
mas saiu e é líder de partido, e saiu rapidamente, praticamente foi só o tempo de detenção, Berlusconi, chama-se Berlusconi. Sim. E depois há um que está condenado, mas é na Eslovénia, o outro foi condenado a Israel, bom, mas há na Tailândia que é mais longe, portanto é raro na Europa. Depois, segundo lugar, estamos perante um primeiro-ministro. Não é, apesar de tudo, o diretor do CEF, nem a secretária-geral do Ministério A ou do Ministério B. E um primeiro-ministro dos 3 que mais apoio popular tiveram em 40 anos de democracia. Eu estive a ver a votação do José Sócrates. Ele só foi batido 2 vezes por Cavaco Silva e 1 vez por Sá Carneiro. Ele bateu a primeira maioria absoluta de Sá Carneiro. Ele teve 2.588.000 votos da primeira vez. E na segunda, já em perda com não sei quantos casos... Já sem maioria absoluta. 2.600.000 portugueses votaram nele. Que lhe deram confiança na sua primeira eleição. É, na expressão de Cavaco Silva, na tal entrevista que eu citei, era um líder fortemente carismático, dessa ótica. Sim. Bom, portanto, não é, porque houve outros líderes que não foram eleitos, que foram eleições e que perderam, ou ganharam primeiros ministros com votações menos significativas. Bom, agora, efeito no país, efeito na classe política, efeito no PS. Efeito no país. O país ficou com a boca em ó. Mesmo os grandes adversários dele, mesmo os que esperavam, entre aspas, quer dizer, porque havia tanta notícia, que admitiam que um dia ele fosse ouvido para... Sim. Bom, o país ficou com boca em ó, porque era muita coisa numa semana e porque esta era particularmente pesada. Um antigo primeiro-ministro a ser objeto de investigações em matérias tão sensíveis, tão pesadas e tão graves. Porque é grave o branqueamento de capitais, é grave a fuga ao imposto e é mais grave a corrupção. E, portanto, o país, isto liga-se com a classe política, ficou a pensar, razão tenho eu, os políticos... São todos iguais? São todos iguais e só não digo aqui que são todos ladrões ou todos vigaristas, tudo isso, porque isso dava logo um processo de todos os políticos. E o descrédito é generalizado? Mas o descrédito é generalizado. Dir-se, bom, claro que os da direita dirão, não, eu sempre disse, finalmente, é isto e tal. Os da esquerda disseram, isto é um ataque incrível, vejo o momento em que o PS tem a eleição do líder e tal. Mas isto, sabendo nós que os políticos, como hoje disse o Primeiro-Ministro, não são todos iguais, isso é verdade, há os mais honestos, menos honestos, mais competentes, menos competentes, mais isto, menos aquilo, mas que é facto é que, numa semana em que aconteceu tudo aquilo que recordámos, culminar na detenção para investigação em matéria tão grave do antigo Primeiro-Ministro, é uma falta de ar. E a coincidência temporal com a eleição de António Costa? Eu acho que é pura coincidência. Bastava que Sócrates tivesse chegado mais cedo ou tivesse ficado em Paris e não tivesse chegado para não ser nessa ocasião. Portanto, eu acho que é pura coincidência. Bom, agora a questão é a seguinte. No Partido Socialista? Esse é que é o problema. Para o PS como é que fica o PS? Para os demais partidos, nomeadamente o PS. E o líder, António Costa? Bom, para o PS, qualquer líder do PS teria nisto uma dificuldade complicada. É evidente que não é muito complicada se de repente amanhã a notícia for que não há razão nenhuma para ser constituído arguido, fica este choque, fica esta marca, fica sempre esta cena que pesa durante uns dias, passou. Mas se o processo tem sequência, é como nós sabemos como são estas investigações em Portugal, e isto temos para vários anos, não é? Isto significa que certamente temos para, ou teríamos, se fosse esse o caso, para os próximos meses. Sim. Isto, em cima de qualquer líder do PS, é uma dor de cabeça, mesmo seguro. Agora, no caso de Costa, é maior a dor de cabeça. Sim. Porque seguro sempre podia dizer, eu viabilizei os governos, eu apoiei os orçamentos, eu estava no Parlamento, mas não gostava dele, e demarquei-me dele, e era adversário dele. Nunca Bom, se colou a José Sócrates Costa, e sempre evitou falar dele. Sim, não se colou, mas foi votando para ele estar lá. Mas enfim, está bem. Esta coisa de não se colar, está bem. Mas descolou não, enquanto depois. Líder do enquanto PS. líder, descolou progressivamente. Agora, António Costa é esse. Está por natureza colado desde a formação do primeiro governo. Sim. É verdade que depois descolou, entre aspas, no sentido que foi para a Câmara de Lisboa, mas que é facto é que houve ali 2 anos e tal em que ele estava lá. Era o número 2. Foi o Ministro da Justiça e o Ministro da Administração Interna. Por caso que o PSD e o CDS martelam nisso sistematicamente. Bom, resultado, há uma série de preocupações que ele agora tem quanto à escolha do pessoal político. Que não é fácil. Porque é muito socrático e é Sócrates a mais. Ou então ele vai buscar quem? Tem que ser jovens, porque ele não tem muito pessoal, mas não ser jovem diferente do Socrático. Tem que ser gente nova, independentes e gente nova e tal. Segundo, ele, e muito bem, eu acho que a reação de António Costa foi primorosa, separou o que nós sentimos daquilo que é a justiça. Isso é muitíssimo bem. Mas vai ser permanentemente, sobretudo se houver investigações sobre a corrupção, sobre o branqueamento, ele dizia, o que é que eu tinha a ver? O que é que o PS tem a ver? O que é que nós temos a ver com isso? Sim.
nem com ele não ter pago os impostos. Agora, se a investigação continua no domínio da corrupção, é pelo exercício de funções como Primeiro-Ministro e líder do PS. Não é possível dizer o PS não tem nada a ver com isso. Quem era membro daquele governo não tem nada a ver com isso politicamente. Eu não estou a dizer juridicamente, politicamente nós não podemos dizer que o Miguel Macedo, porque era amigo daqueles senhores e que dependiam deles, etc, etc e tal. Fez muito bem em ter saído. Bom. Agora, e ao mesmo tempo dizermos, e António Costa e o PS e os membros do governo que lá estavam ignoram esse facto. Agora, professor, deixe-me fazer esta síntese. Agora também o PSD tem que ter algum cuidado nisto. Porquê? Porque hoje ouvi o Primeiro-Ministro dizer o seguinte: por enquanto eu não comento isto politicamente. Sim. E nós podemos assistir no ano que vem a uma coisa. Podemos assistir que seria altamente indesejável para a democracia portuguesa, que em vez de se discutir projetos para o futuro, se discutir o processo de José Sócrates. Não o processo de José Sócrates na parte jurídica, mas o processo de José Sócrates no centro do campo de batalha, entre a maioria e o PS. No governo. Vocês, no fundo, os que estão aí sentados, estavam ao lado dele no momento em que ele estava a ser corrompido. E do outro lado, obviamente, uma reação de defesa, o que obriga António Costa a ter aquela contenção que ele teve, tirando uma ou duas vozes que reagiram, como no PSD, uma ou duas vozes. O que é que achou da reação de António Costa? Eu achei primorosa, porque ele travou o erro da Casa Pia. Quando foi o caso Casa Pia, o PS perdeu a cabeça. E começou a disparar contra a justiça. E depois, quando saiu o Paulo Pedroso, lembra-se, foi levado em ombros. Sim. Lá no Parlamento, foi uma cena horrível. Portanto, acha que ele esteve bem na reação? Isso deu meses de vida a Durão Barroso. Não chegou depois, para evitar que, mais tarde, Sócrates não ganhasse as eleições. Mas foi um alimento político fundamental para o governo de Durão Barroso. Mas, em síntese, o professor considera que para o Partido Socialista este caso em si mesmo e a haver sustentabilidade ao nível da corrupção... Se tiver sequência amanhã... Politicamente pode ser um desastre para o PS. Pode ser um problema muito grave para o PS. Eu não digo um desastre, porque eu digo o seguinte: se António Costa der a volta ao texto, com o talento com que deu no primeiro momento, resistir a isso e ganhar as eleições, então é um gênio. Ganhar as eleições com um processo Sócrates às costas é um gênio. Aí eu devo dizer, o homem merece tudo, porque é um gênio. Mas vamos lá ver o desfecho das eleições do próximo ano, de que tantas vezes temos falado, nomeadamente a propósito das sondagens. Com este caso, disse-á que está tudo em aberto. Não, está em aberto, e mais, o problema é o seguinte: o que é para mim mais importante de estar em aberto é que eu penso no país, eu sou um otimista, e quero puxar para cima, e não dizer que os portugueses são os países, os políticos são todos assim, os portugueses que não digam, olha, a democracia está como está, o regime com esta crise vai para o fundo. Não, há que puxar para cima, mas é preciso que os políticos ajudem um bocadinho. É evidente, se o debate político for um debate concentrado, e é muito difícil que não seja, concentrado em questões de justiça, na repercussão política das questões de justiça, e emotivo, porque, como sabe, isto pode ir para o emotivo. Claro. Tais são os ódios que tem José Sócrates, e tais são as paixões que tem, e mais do que paixões, o espírito clubista do PS que se sente ferido. Claro. Bom, se entramos por aí, então não estamos a fazer opções racionais no próximo. E o país precisa de unidade, de bom senso e de elevação no próximo ano e meio. É crucial. Professor, reencontramos-nos de hoje uma semana. Para todos, obrigada pela atenção. Boa noite.